Pergunta 448. É permanente a segunda vista? Resposta: a faculdade é. Percebe? Usa faculdade, não, o dom. Essa ideia de dom é sempre puxa para o mágico, puxa para o espírito, né? Para o maravilhoso, sobrenatural. Não, a faculdade. Por que eu vejo? Eu tenho a faculdade de ver, o dom. Deus me deu o dom da visão. Então a faculdade é. O exercício não. Nos mundos menos materiais que o vosso, os espíritos se desprendem com mais facilidade e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fica abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo que em tais mundos a dupla vista é uma faculdade permanente para a maioria de seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão por que esses espíritos se manifestam a vós com mais facilidade do que com os encarnados em corpos mais grosseiros. Então, várias informações importantes, né? O que é a faculdade? É a capacidade. Então, algumas pessoas equivocadamente, quando está lá no capítulo perda e suspensão da mediunidade, parece que alguém chegou e roubou a mediunidade. Não, não roubou. A faculdade está lá, porque ela é orgânica. Todos os organismos, ok, têm em certo grau a possibilidade de trazer para o mundo material informações do mundo espiritual. Isso é a faculdade mediúnica. Por isso que todos são médiuns. Agora, uns têm um grau maior, que podem trabalhar, ter o chamado, como usa a frase, a palavra, como usa Joana d'Arc, o mediunato. Isso é um mandato mediúnico, uma tarefa mediúnica. Esses têm a faculdade um pouco mais desenvolvida. Então, algumas pessoas podem ter a faculdade de ter a dupla vista, mas não necessariamente utiliza. Às vezes passa uma existência inteira, mesmo com a faculdade de dupla vista, sem experimentar esse fenômeno. Alguns têm esta faculdade e devido a alguns estresses, alguns acontecimentos característicos e marcantes naquela existência, a pessoa desenvolve dupla vista. Tem um conhecido meu que ele até contou uma história, um amigo Barreto aqui do centro, que ele fala, que teve uma época em que ele teve o carro roubado. E aí ele muito preocupado, ele se viu emancipado, observando o carro. Então, isso também acontece. Às vezes um estresse, um abalo, um acontecimento faz com que esta faculdade que está ali inerte, ela ecloda. Momentaneamente ou permanentemente, depende da faculdade, do uso, do desenvolvimento, etc. Então, essa é uma questão importante. Ele vem falando, nos mundos menos materiais, isso é, nos mundos mais evoluídos, a tendência é o quê? Quanto mais evoluído, menos material é o corpo, menor é a força da prisão, mais facilmente a alma se emancipa. E ela se emancipando com mais facilidade o fenômeno de dupla vista se mostra, Então eles podem comunicar. É interessante que ele fala, sem que todavia fique abolida a linguagem articulada, que também seria uma coisa interessante, Se todos têm a dupla vista e podem se comunicar pelo pensamento, para que falar? É igual tem uns filmes assim de ET, que os espíritos, tipo, qual foi aquele Inteligência Artificial, eu acho que é esse, em que lá no finalzinho do filme, aparece aqueles ETs assim, e você vê que eles se comunicam só pelo pensamento, Não tem nem boca. Pode chegar nesse estágio? Pode, mas isso aí é um estágio mais avançado. Quando ele fala menos material, é porque ainda é material.
Então eles continuam com a linguagem articulada, mas já desenvolvendo. É uma transição, né? Como o dia para a noite. Então vai chegar um ponto em que não precisaremos mais de linguagem articulada, porque os nossos corpos serão tão sutis que as comunicações serão todas pelo pensamento. Aí não precisa mais de boca. E aí os organismos não terão mais boca. E depois, mais um pouquinho mais avançado, nem organismos terão mais, né? Esse fenômeno biológico, serão apenas fluidos. Aí é muito mais lá para frente. Então ele vai falando sobre isso, né? Então esses espíritos, eles conseguem, por causa disso, encarnado em outros mundos, conseguem dar comunicação aqui no mundo material, pelo pensamento, ok? Dependendo do grau evolutivo do anjo da guarda, ele pode estar encarnado em um mundo e nos proteger aqui, ou estando em outros mundos nos proteger aqui. Então isso tudo tem a ver com a emancipação da alma. Claro que vai guardar relação com o corpo, com o grau evolutivo do espírito, né?